Audio Jungle. Falando um pouquinho sobre mudança de comportamento, um pouco disso que você estava falando, né? Essa visão de mobilidade um pouco mais ampla, que às vezes nem a gente que está de fora consegue enxergar isso que você acabou de falar, que mobilidade não é só facilitar aqui a carona, a vida, etc., mas sim é pensar nos serviços essenciais, tipo a ida para a escola, a volta para a escola, a ida para o hospital, a ambulância conseguindo chegar no destino. Isso é uma das coisas que me deixa mais irritado às vezes, é uma ambulância no congestionamento com paciente UTI grave, que tipo, se ele não chegar ali... Então assim, essas coisas, essa visão é extremamente interessante e realmente às vezes a gente que é só condutor não observa, né? Então o que eu queria entender um pouco na sua visão, aí na visão da Ford, você acha mesmo que vai mudar daqui a alguns anos? O carro vai deixar de ser um bem, um asset, para ser um serviço? Ou seja, o consumidor vai comprar menos carros e as montadoras vão passar a oferecer carros como serviços, no lugar de oferecer carro como oferece hoje para você comprar efetivamente como um bem? É um ponto, a gente falou de muitos caminhos sem volta. Essa questão da economia compartilhada, ela também é sem volta. Então hoje, por que eu preciso efetivamente ter alguma coisa? Se eu posso usar, e no fundo o que eu quero é usar. É a história do vou pendurar o quadro na parede. Eu não quero uma furadeira, eu quero ter um lugar lá, se for um adesivo e meu quadro ficar no lugar, é isso que eu quero. Então a questão da economia compartilhada e o carro mudar da posse para o uso, isso é algo invariavelmente vai acontecer. Então é muito difícil você acertar exatamente quando. Ninguém tem bola de cristal. A gente erra quando a gente tenta acertar o ano, a data, o volume, mas a gente sabe que isso aí vai acontecer. E as montadoras, obviamente, vão ter que passar por um processo de aprendizado. O que é uma nova escala na economia compartilhada? Quais são as características até do próprio produto que são essenciais nessa economia compartilhada? Quando eu não tenho meu carro, quando ele é um meio para mim, o que é relevante, o que é importante? Então assim, vem um período muito legal aí, muito legal mesmo, tanto para o consumidor, que esse obviamente é o objetivo de todo mundo, e vem pra gente também, que vão vir novos desafios, e a gente sabe dessa onda aí, a gente vai surfar. Mas na visão do Luciano, isso acontece em menos de 5 anos? Olha, eu acho que não sei te dizer 5 anos, talvez 5 anos seja um bom ponto onde a gente já vai começar a ver a influência disso aí. A gente começa a sentir já. Você já vê muitas iniciativas aí de gente oferecendo serviços diferentes, então a gente já começa a ouvir falar disso. Talvez 5 anos talvez seja um bom espaço de tempo onde a gente vai começar a ver de maneira mais forte os efeitos dessa tendência. Mas a tendência está clara, Tirando. Essa tendência está clara e ela é Isso é irreversível. importantíssimo, né? Porque talvez tem empresas que ainda não enxergaram isso como uma tendência e realmente ficam para trás, né? Obviamente, assim essa como é a parte importante. a urbanização é outra tendência. Então mais e mais gente vai vir morar nos grandes centros. Então a cidade precisa começar a se repensar também. Poxa, como é que eu vou receber mais e mais gente? Eu não vou conseguir abrir mais avenidas. Pelo contrário, talvez as avenidas até percam um pouco de espaço, o carro perca um pouco de espaço, o ônibus, o pedestre ganha um pouco mais, os ciclistas. Então essas tendências tão claras. E a vantagem da Ford é que o Bill Ford, hoje todo mundo fala, já não é mais um tabu você falar que o carro sempre vai ter o papel dele, mas talvez o carro não tenha o mesmo papel que ele tem hoje. Quando isso era praticamente uma heresia, o Bill Ford já falava sobre isso.
Então hoje o que todo mundo já fala com mais naturalidade, o Bill Ford já falava numa época que ele nem era tão bem recebido assim com os comentários. Então a gente tem essa vantagem de não existir tabu sobre o que é o futuro. O futuro passa pelo carro, o carro vai continuar tendo o papel dele, mas não é o mesmo papel que ele tem hoje. E falando exatamente sobre isso, pegando esse gancho, vamos falar um pouco de carros autônomos, né? Como é que está essa inovação, essa parte de carro? Eu sei que a gente dirigiu um híbrido, né? O Fusion, que é um carro semi-autônomo já, mas como é que está essa questão de carros autônomos dentro da Ford, em termos de inovação, em termos de projeto? Me fala um pouquinho sobre isso. A Ford anunciou para 2021 o carro autônomo dela, então um carro completamente autônomo, ele não tem pedal de acelerador, freio ou volante, ele é um carro completamente autônomo. Em 2021 são menos que os 5 anos que a gente acabou de comentar. Aí isso obviamente não é aqui no Brasil, a gente tem outras dificuldades, mas ele já vai ser uma realidade, Ford. A Ford está falando em escala comercial, não é protótipo rodando por aí, isso a Ford já tem há mais de 10 anos. É realmente um carro em escala comercial com essa capacidade. E a gente fala muito do carro hoje, ele fica 90%, 95% do tempo parado, ocioso. Então a chegada do autônomo, ela vem nessa direção desse carro ser um non-stop service. Então ele vai estar sempre em movimento, ajudando. E aí o carro autônomo traz muitas outras questões, né, Geraldo? Inclusão. Então imagina hoje dirigir, ainda mais num trânsito difícil como esse. Sim. Imagina para a questão da inclusão, tanto de pessoas que têm alguma necessidade especial, pessoas que já não estejam mais se sentindo tão confortáveis. Sim. Além disso, a questão da segurança. Então a gente sabe que mais de 90% dos acidentes hoje realmente é a falha humana. Então quanta coisa boa para a sociedade o carro autônomo vai estar trazendo. Extremamente interessante, né? Quando você pega a faixa etária, os menores de 18 anos, crianças, idosos, que assim, o Brasil daqui a pouco vai ser um país de idosos, né? Exatamente. Então é uma parte bastante interessante olhar para isso, que daqui a 15, 20 anos, por exemplo, imagine que todo mundo pode ir e vir dentro de um automóvel totalmente autônomo, com segurança. Então acho que vai mudar completamente de novo essa revolução e transformação que a gente começou a nossa conversa, né, Luciano? Começamos falando sobre isso. Realmente a criação lá do primeiro Ford, né, naquela revolução lá atrás. Hoje nós estamos passando por uma revolução extremamente parecida, em que vai afetar diretamente o comportamento das pessoas, vai mudar radicalmente a forma de ir e vir do consumidor, né? Esse lá, o Ford, há mais de 100 anos, quando ele popularizou o carro, ele mudou. As pessoas não se locomoviam grandes distâncias. Exato. Então isso afetava profundamente a maneira como eles viviam, como eles se relacionavam. E a popularização do carro trouxe um monte de benefício. E hoje nós estamos repensando isso para trazer outros tipos de benefício, e a revolução é tão grande quanto. Exato. Bom, nós estamos chegando aqui daqui a pouco de volta na Ford, ok? Então eu queria que você me falasse agora algo que ninguém saiba aí, que você não contou ainda pra gente em primeira mão. O que vai surgir de novo aí pra frente nos próximos anos? Como é que você se vê, Luciano, daqui a 5 anos trabalhando com inovação? Porque daqui a 5 anos realmente pode ser muito diferente de hoje. Então me conta aí quais são as novidades que vem pela frente, e quais são as suas expectativas como profissional ligado a essa área de inovação. Legal. A gente sempre tem que ter um propósito. Eu acho que as empresas estão buscando os propósitos delas. A gente tem que ter nossos próprios propósitos quando a gente sai de casa para fazer alguma coisa. E eu acredito realmente na discussão da mobilidade, quais são os caminhos, o papel da indústria automotiva. Eu acredito muito em tudo que vem sendo feito. E eu tenho a polícia não me deixa falar muito sobre futuro, mas eu acredito muito. Eu acho que vai vir um tempo muito
recompensadora aí pela frente, quando a gente estiver falando de criar maneiras diferentes para a gente se locomover. Então, acabar um pouco com essa coisa meio xiita de dividir o grupo da bicicleta, o grupo do carro, o grupo do ônibus, todo mundo junto. Legal. Então, o futuro que a gente projeta dentro da Ford, a cidade se reinventando, os espaços se reinventando, e essa integração, todos esses modais funcionando de maneira coordenada. E é muito legal você estar, o carro vai ter o papel dele, e é muito legal estar numa indústria que vai fazer esse é o nosso propósito, né? A nossa indústria vai fazer o papel dela de realmente revolucionar de novo a maneira como todo mundo se move. Não, muito interessante. Eu acho que essa sua experiência, inclusive de ter trabalhado com integração, te dá uma visão bem mais ampla disso que você acabou de falar, que para mim é bem interessante, é perfeito, porque você olha a coisa de cima sem se preocupar em isolar os elementos, bicicleta de um lado, taxista, enfim, acho que é bem interessante o caminho e a visão como você coloca, e o caminho para onde obviamente vocês vão conseguir levar a Ford América do Sul, falando de Brasil agora, né? Então, obviamente em benefício da realidade do nosso país, do nosso estado, enfim, acho que essa parte é bem interessante. Muito bom, Luciano, foi ótimo falar com você aqui, tenho certeza que o público gostou muito desse bate-papo e mostra claramente o posicionamento de uma empresa de grande porte mundial como a Ford, extremamente tradicional e antiga, como é que ela está evoluindo, avançando, enxergando essa questão da inovação e a importância desse relacionamento, e muito mais do que relacionamento, né? A importância efetivamente de fazer negócios, levar as startups para dentro da Ford, fazer essa integração entre esses ambientes todos mais tradicionais, criar essa cultura interna, estar preocupada com a questão ambiental, com os carros híbridos, que obviamente a gente vai falar depois com mais calma aí, né? A gente teve a oportunidade de dirigir o primeiro híbrido da Ford, que é o Fusion, a questão da sustentabilidade, do impacto social com os projetos de aceleração da Artemisia. Então, eu diria que vocês estão olhando aí de uma forma bem ampla para todas as necessidades e oportunidades que esse ambiente de inovação aberto e que as startups podem trazer para dentro de uma companhia dessa. Então, acho que isso é extremamente fundamental e eu espero que isso inspire centenas de empresas brasileiras a seguirem esse mesmo caminho, porque eu acredito muito nessa união, nessa integração, né? A gente acompanha esse movimento fora do Brasil, no Vale do Silício, em outros países, enfim, e a gente acredita fortemente que, para mim, eu venho falando isso há 3 anos, não é de hoje, não, 4 anos pelo menos, que para mim esse é o ponto fundamental que vai fazer a diferença na vida das startups. Ora, a partir do momento que essa relação começar a virar negócios, começar a dar resultados concretos para os dois lados, a gente tem certeza de que isso vai ser um ponto fundamental para que as startups brasileiras possam escalar e se tornar globais e reconhecidas internacionalmente. Então, acho que esse é um ponto fundamental e que todas as outras grandes empresas possam seguir aí esse exemplo que a Ford está dando, esse exemplo de visão, esse exemplo de atitude, porque não basta também simplesmente pegar uma verba de marketing, fazer uma ação e dizer, estou perto de startup. Não é isso. Na hora que a gente bate um papo com você, por isso que a gente fez questão aí de ter alguém da Ford Inovação para entender esse movimento, né? Para mostrar que realmente os bastidores disso é muito mais sério, exige muito mais investimentos, e para mostrar um pouco dessa necessidade do empreendedor entender o seu lado, enxergar essa necessidade de que é preciso efetivamente trabalhar, é preciso criar cultura dos dois lados, e não pode se frustrar ou simplesmente achar que vai conseguir fechar um deal em 6 meses. Exato. Né? Legal, Geraldo, obrigado pela oportunidade. Espero ter levado alguma coisa interessante para o seu público. É o que você falou, todos um precisa do outro, e esse processo de um entender o outro é um processo, é o que você falou, não é da noite para o dia. Então espero ter conseguido passar alguma mensagem
E você super bem-vindo aí para todas as outras discussões legais que a gente tem que ter sobre o futuro aí. Eu que agradeço, Luciano, obrigado mesmo, foi um prazer te conhecer Geraldo. pessoalmente e conhecer tudo isso que a gente acabou de falar agora, né, do seu trabalho, da sua visão. Acho que assim, pessoas como você fazem com que realmente o país consiga evoluir nesse sentido, trazendo cada vez mais tecnologia em nosso benefício, né? Agora, como consumidores, nosso né? Assim, benefício, no final além do de dia. profissionais, a gente é o consumidor, né? Na casa, no lar, no entretenimento, no carro. Então, acho que isso que faz a gente evoluir também como consumidor e tudo se resume a um único ponto, na minha visão, né? Que sobre mais tempo pra gente poder se divertir mais e aproveitar a vida, exatamente. Para quem a gente gosta. Bacana. Obrigado. Eu tive aqui com o Luciano Druemeyer, gerente de estratégia de produto da Ford América do Sul. Gravamos agora mais um Directions e vai ao ar aqui no Startup Play. Obrigado, Luciano. Legal, excelente. Obrigado, Geraldo. Obrigado. Obrigado, cara.